Fala, rapaziada do Basquete Talks, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Estou aqui com o meu parceiraço Ianzito Baranskito. Tranquilo? Como é que tá, meu mano? Belezinha? Hoje É um dia especial. Inclusive, por favor, vai buscar o homem. Vai buscar o homem. Vai buscar o homem. Pô, deixa ele aqui na mesa com a gente, né? Porra, pelo amor de Deus, arruma espaço pro cara, pro maestro, pro Deus, O maluco é bonito, hein? pro Não é nada não, maravilhoso. Meu Deus do céu. Essa mão pesada. Parabéns, a benção, rei. Isso aí. Mais um ano aí pro nosso querido... Michael Jordan completando 58 anos. Ele é de 58 anos, já é 63, né? Nascido em Michael Brooklyn, Jeffrey Jordan. Nascido em Brooklyn, Nova York. Né? Bota aí 58 anos do GOAT. Vida longa ao GOAT. Vida longa ao GOAT. Rapaziada, hoje é o especial do Michael Jordan. Hoje a gente vai falar só sobre esse cara, só sobre a carreira dele, só sobre os feitos dele, sobre o nosso amor e idolatria por esse cara que ele é o deus do basquete. Black Jesus. Black Jesus, como muitos dizem. Inclusive no Basketball Reference, a gente que tá aqui pra ver alguns apelidos dele. E lá vai alguns apelidos dele. Vamos lá. Mike, Air Jordan, MJ, His Earnest, Money, Black Cat, Mr. June. E agora? Calma, não chegou. Só por último. Superman, Captain Marvel, Black Jesus e o único do Basketball Reference que tem esse apelido aqui, porque eles botam apelidos de todos os jogadores, GOAT. 4 letrinhas, mas já diz muito. E não tem nem como discordar. É isso, rapaziada. Vamos lá, vamos falar desse cara maravilhoso. Vamos falar do Jordan. O Jordan nasceu em Brooklyn, né, meu mano? Começa aí, Anzito. Brooklyn, Nova York. A gente, assim, do que ele... Sempre foi um cara muito fechado, né? Em termos de mídia. Ele conseguiu trazer um pouquinho mais da história dele com um documentário que foi lançado ano passado. Absurdo, né? Last Dance. Pra quem não assistiu aí, por favor. Eu vou assistir hoje quando chegar em casa. Já fiquei aqui, ó. Faça esse favor. Mas acho que tudo começou com ele porque ele era um moleque que gostava de beisebol, né? Antes de mais nada, ele não era apaixonado por basquete. Influenciado pelo pai, né? Que também, acho que tinha jogado beisebol na escola, na faculdade. E era um grande fã de beisebol, então... ele nasce no Brooklyn, mas ele se muda pra Carolina do Norte muito novo ainda, né? Uhum. Com a família, então ele vai pra Carolina do Norte. E lá começa a sua vida, ele e mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, acredito que sim. Eu lembro que ele tem a rixa com... Ele tem um irmão que ele tinha uma grande rixa, né? Na hora de jogar, né? Que eles tinham um quintal com uma quadra no quintal, batiam uma bola ali. Como qualquer quadra, né? Lá nos Estados Unidos, você que morou lá, isso era bem comum, ter uma cesta ali no mínimo uma cesta. Na garagem. Não necessariamente uma quadra com cimento, mas, pelo menos um aro ali, um hoop é totalmente comum. Era comum, né? Coisa que a gente, gostaria de ver muito por aqui, não é o caso. Um dia que eu comprar minha casa, pode ter certeza que isso vai rolar. Mas aí a rivalidade começou daí, né? Dele com o irmão dele. Exatamente. Aí ele entra ali no high school e tem até o lance que ele não consegue entrar pro time, o que frustra muito ele, né? Porque no high school, pra galera que não sabe, existe o Junior Varsity JV. e o Varsity, né? Uhum. O Junior Varsity é como que seria um time B, né? E o Varsity é o time principal da escola. Todas as escolas têm isso. A escola dele é Emsley A. Lanning, em North Carolina, mais precisamente em Wilmington, na Carolina do Norte. Inclusive eu fui na Carolina do Norte. Depois eu vou contar uma história aí pra vocês. E ele teve a primeira experiência com o esporte. Ele jogou tanto beisebol quanto basquete. E acho que até futebol americano, eu não tenho certeza. Mas beisebol e basquete, certeza que ele jogava. E ele acabou jogando 2 anos, né? Pelo colégio, nesse varsity, né? No time principal. Os outros 2 anos ele jogou JV, Junior Varsity, ele não conseguiu. Olha isso, né? Ele ficou arrasado, né? Tem até a mãe dele que fala que ele chega chorando. Falando que não conseguiu chegar pro time principal e tudo mais. Mas, mano, pra ele fala, pain is motivation. Então você usa dessa dor aí pra evoluir, não pra pedir pra sair. Don't be a quitter. E ele era um cara que ele já era uma criança que já tinha uma mentalidade do tipo, eu não quero ser como todos os outros, eu vou ser diferente. E ele joga 2 anos no varsity, quando ele consegue, aí sim, né, pensa que são 4 anos de ensino médio, os 2 anos ele jogou no time B, né, no Junior Varsity, e o varsity, os últimos 2 anos dele é onde ele conseguiu ser McDonald's All-American. All-American. E aí conseguiu várias propostas de bolsa. E acabou parando aonde? Na faculdade da casa dele, na casa dele.
UNC, the Tar Heels. North Carolina. University of North Carolina, foi pra lá em 81 e a gente foi estudar geografia, rapaziada. Caraca, essa aí eu não sabia. Michael Jordan foi estudar geografia lá. E quando ele chega na Universidade de North Carolina, ele se depara lá com, primeiro, um time muito brabo, né? James Worthy tava lá. Caraca, qual era o nome do outro cara que tava lá? Que era muito bom. Ele foi pra Sam Perkins. Foi pra NBA também era do Tar Heels. Era uma equipe muito talentosa, outros talentos aqui que também jogavam no time, comandados pelo técnico Dean Smith, que é uma lenda no basquete universitário. Quando o Jordan, quando chega em North Carolina, é chamado de Mike. Mike. O apelido dele é Mike. Ninguém nunca havia visto algo igual. Um cara tão atlético como ele, tão talentoso e que sempre procurava melhorar, independente da onde ele estava, independente dele, mesmo ele sabendo do grande nível que ele estava, ele procurava melhorar. Ele dizia que, no Last Dance ele fala sobre isso, né? De que quando ele chegou no campus, o roommate dele era um moleque que jogava com ele na equipe. E era um branquinho e era tipo o cara que, tipo assim, nos treinos arrasava. Entendeu? E tava cotado pra ser ali o ala titular. E aí ele falou, bom, meu ódio começou com ele dali. Começou a odiar o roommate dele. Não tratava mal nem nada, mas assim, na quadra ele esquecia na quadra ele esquecia totalmente da amizade e procurava jogar e tudo mais. Então ele foi pra University of North Carolina. 3 anos lá, né? De 81 a 84. Chegou ao final... ao Final Four em 82, metendo aquela bola no final pra ganhar o jogo. E foi essa transição, foi quando ele foi de Mike pra Michael Jordan. Exatamente. Ele mesmo fala, foi aquele arremesso contra o Georgetown, que era o Georgetown que tinha o Patrick Ewing. Entendeu? E 8-1, 8-2, aí um títulozinho. Ele e o UNC foram 101 jogos com average de 17,7 pontos, 5 rebotes e 1,8 assistências. A gente sabe que college basketball é como se fosse Europa, né? É diferente. Os números não são tão... A bola passa mais na mão de mais pessoas e por isso os stats eles não são tão inflados. Mas não por isso que, né? Mas ainda assim, é impressionante. Sim, então ele já sai como campeão aí do college e, obviamente, chamou a atenção dos scouts da NBA. Exato. Tá todo mundo aí de olho no menino... No menino MJ. Jordan. E não deu outra, né? Deu draft de 84. E como é que tava essa classe de 84? Pesado, hein? Pesadíssimo. Essa classe de 84 tem Hakeem. Tem o Jordan. Sim. Acho que John Stockton. Tem John Stockton. Tem... Quem mais tá nessa classe? Essa classe é famosa, rapaziada. Vale a pena pesquisar, porque existem algumas classes da NBA que são, tipo, memoráveis. E essa classe 84, de 84... 96, 2003... Isso. Essa classe de 84, o primeiro pick foi o Hakeem Olajuwon, um dos maiores pivôs da história da NBA, estrangeiro, inclusive. Possivelmente o mais habilidoso. Jogava na Universidade de Houston e foi jogar pro Houston Rockets. Um footwork absurdo, enfim. Quando o Jordan estava fora da liga, chegou a ganhar 2 títulos. Dois anéis. Exatamente. Sam Bowie foi o pick 2. Nossa senhora. Aí, torcedor do Portland, meu Deus. Pro Portland Trail Blazers. É isso, mas é porque a ideia deles já tinha o Clyde Drexler e não precisaria de alguém da mesma posição, Exatamente. Que era o caso do Jordan. Mas... Aí chega o Jordan em terceiro pro Chicago. Chicago que passava por um momento muito complicado, né? Não era uma franquia vencedora, muito pelo contrário. Tava sempre lanterna, né? Tanto que Chicago era... O time de Chicago era os White Sox, se eu não me engano, que é o time de beisebol. Não é, o basquete nunca foi a grande força de Chicago. Não lembro se o futebol americano, o Bears, estava ganhando na época. De NFL. Mas eu sei que o White Sox ele era talvez ali o time mais importante da cidade. Então o Jordan chega nessa equipe com bastante jogadores bem medianos. Você teve um jogador antes do Jordan no Chicago. Que eu acho que ele não chegou a jogar com o Jordan. Mas um chegou e o outro não. Um é o Artis Gilmore, que jogou muito bem em Chicago. Inclusive foi aquele cara que você falou que fez o quadruple-double, né? Ou não sei se fez mais de um quadruple-double ou um só. Mas foi 1 ou 2. Mas absurdo. Inclusive pra quem joga 2K, ele tá no all-time do Chicago. Ele é o pivô do all-time do Chicago. Dá uma olhada lá que o maluco é bravo. Por um acaso. E quando o Jordan chegou, tinha o Iceman, o George Gervin. Que assim...
É o conhecido pelo finger roll. Iceman, era o Iceman. É o Iceman, exatamente. Mas fora isso, você tem o pick 4, Sam Perkins, que é o que a gente acabou de falar, que era o teammate do Jordan em UNC. Charles Barkley foi o pick 5. Fora isso, você tem, vamos aqui um pouquinho mais, John Stockton na 16ª posição. Enfim, tem outros jogadores que não foram estrelas, mas que foram muito bons aqui. Você pega Otis Thorpe, Jay Humphries, isso, Kevin Willis. Então, assim, você tem alguns jogadores que não são tão conhecidos assim, mas que de fato foram bons. E aí, tem um lá no final que também jogou em Portland, que é o Jerome Kersey. É engraçado aqui são 7, 8, 9, 10, são 10 rounds. Eram 10 rounds, mano. Eram 228 picks, hoje são 60. Naquela época, eram 228 picks. Muita gente. Maneiro, mas essa leva, maneiro, descartava uma galera. Você acha que daqui pra frente vai ter mais time na NBA? Não, isso é certo. Né? Então, a extensão é inevitável. Eu espero que tenha assim, Seattle voltar, né, a fanbase de Seattle, que é muito forte, Las Vegas, Vancouver. Então é questão de tempo. Bom, vamos embora. De qualquer forma, a gente vê Jordan foi Rookie of the Year, era, né, assim, meio esperado, né? Cara, ele teve 28,2 pontos de média, como calouro. Na primeira temporada dele. Com 5,9 assistências, 2,4 roubos de bolas, 6,5 rebotes. E assim, já deu pra sentir que o cara chegou pra dominar. Acho que todo mundo com certeza abriu o olho e falou, qual é desse moleque? Esse moleque de Chicago aí, o que ele tá fazendo? E assim, ele quando ele entrou na liga, ele já tinha assinado algum contrato com alguma empresa de tênis? Então, ele já tava buscando isso, mas queria muito o Adidas, né, naquela época. Ele queria Adidas, né? Doideira, né? E tinha uma reunião com a Nike, não queria ir, porque a Nike naquela época não tinha nenhuma fama por fazer tênis de basquete. A mãe dele meio que forçou ele na reunião e hoje em dia... Ele só é a cara da Nike. A Nike, Air Jordan, o Jumpman, é tudo por conta dele. Então, sem dúvida. Uma jogada de marketing absurda. Foi uma aposta da marca e uma aposta dele da marca, né, para com a marca. Eu lembro que a Adidas falava que não tinha condição de criar uma linha de tênis para ele. Sim. Então, nossa, deve estar muito arrependido hoje. Mas a gente vê ele assim, 8-4-8-5, ele já começou como All-Star, já no primeiro ano dele. E já foi All-Star, né? Todo o restante também, o resto da carreira dele. Em 8-4-8-5 foi quando ele participou do torneio de enterrada com o Dominic Wilkins? Foi 8-4-8-5, mas ele participou de alguns. Não foi só uma edição. Porque aquele contra o Wilkins foi memorável, né? Que ele acaba ganhando e dando a famosa enterrada, o Air Jordan. Né? A logozinha aqui no canto. Ele pisa na linha do lance livre e voa até a cesta. É uma coisa surreal. E assim, pra gente situar, rapaziada, nos anos 80, os Celtics e os Lakers estavam dominando ali. Né? Era o meu Magic e o teu Bird aí. Exatamente, eles eram os principais na liga. Então o Jordan, quando ele entra, ele mexe com toda essa estrutura, né? É óbvio que você tinha outros... Cara, era uma época de grandes equipes, né? Tipo, Philadelphia tinha Julius Erving, acho que o Moses Malone tava lá ainda. Detroit, os Bad Boys. Detroit com Isaiah. Até o Dennis Rodman tava lá na época. O Joe Dumars. Qual o nome daquele pivô também? É o Bill? Não. Lambeer. É isso aí. Tinha o Portland, do Clyde, né? Sim. Não, baita. Era muito time bom. O Charles Barkley tava no Philly também. Tava no Philadelphia. Ainda tava no de repente, é isso mesmo. Bom, uma galera pesada. E aí o Jordan, na sua segunda temporada, na primeira ele não consegue ir para os playoffs com Chicago. Na segunda temporada ele participou de 18 jogos porque ele tinha fraturado um osso do pé esquerdo, né? Acabado. E aí mesmo assim, o Chicago consegue chegar, ele se recupera a tempo para poder participar dos playoffs. E estabelece... Mas ele tinha minutagem reduzida. Tu lembra no documentário? Por conta da lesão. E ele não queria isso. Ele queria voltar. Jogar. E na real ele já tava treinando antes. Isso. Lembra que ele passou um tempo lá em UNC. North Carolina. Tô treinando, bato uma bola 5 minutos, 10 minutos por dia. Nada, o cara tava pegando pelada o dia inteiro. Inclusive eu vou contar uma história, porque exatamente minha história passa nisso aí. Se liga nisso, rapaziada. Eu fui num camp com uns 15 anos pra Carolina do Norte. Aí a gente visitou tanto o UNC quanto Duke, que são duas das maiores universidades com times de basquete dos Estados Unidos.
E a gente foi lá conhecer as faculdades, as duas ficou na Carolina do Norte. A gente foi conhecer as faculdades, a gente foi fazer um tour pelo campus, a gente bateu uma bola lá. Então, a gente estava fazendo isso. No dia de UNC, a gente foi lá, bateu bola, conheceu o estádio, viu o jogo, foi no museu, conheceu a faculdade mesmo, tipo, as salas, os prédios, é uma coisa surreal. Tipo, a infraestrutura Não, é surreal o tamanho, é tudo. É um sonho, é um sonho. E aí, teve uma hora que a gente tava com um grupo, e aí o técnico falou assim, ó, tinha uma rua que, tipo, tinha tipo McDonald's e tipo restaurante e tal, não sei o quê. Falou assim, tá, agora eu vou liberar vocês comem e tal, almoçam e depois volta pra cá pra gente acabar o tour e voltar pra casa, né? Pra onde a gente tava hospedado. Aí beleza, aí eu e mais 2 amigos andando ali pela rua. Cara, a gente olhou, tipo, e viu sei lá, uma lanchonete, mano, tipo, assim, bem esquisito. Sabe aquela lanchonete de centro da cidade? Tipo assim, bem ali de esquina, bem... Aí já entramos. Quando a gente entrou, tinha um quadro, mas um quadro grandaço, assim, do Jordan, fazendo o Air Jordan, assim, sabe? Aquela foto, e embaixo assinado, assinatura. Aí a gente, ué, caralho, que isso? Beleza. Nisso, quando a gente se deparou com esse quadro, vem um cara de lá de dentro da cozinha, que era o dono dessa lanchonete, dessa pizzaria. Tu lembra o nome da pizzaria? Não. Puta, óbvio que não. Já tem tempo. E aí a gente falando com o cara pra poder pedir a pizza. Aí eu perguntei, falei, como é que você comprou aquele quadro? Aí ele falou, então, eu não comprei esse quadro. Essa pizzaria, na verdade, era a pizzaria do meu pai. Meu pai é italiano, sou filho de imigrante italiano. E a gente veio pra Carolina do Norte. Eles eram de Nova York e saíram de Nova York para vir para Carolina do Norte. Por uma casa coisa que acontecia muito com tem muito italiano em Nova York, porque os imigrantes eles desembarcaram ali em Nova York. Em Nova York, né? Tem muito italiano lá em Nova York, né? Tu viu, sei lá, a história do Poderoso Chefão, por exemplo, isso, lá chega tudo lá. Little Italy, por exemplo. Isso. E aí ele falou assim, então, meu pai veio para cá, para Carolina do Norte, tal, com a gente, e ele montou essa lanchonete aqui dentro do campus. E eu ganhei bolsa para estudar aqui quando em 1981, 82. Aí a gente, foi fazendo as contas, né? Alguém falou, quem tava lá? Aí ele falou, então, quando eu tava estudando aqui, quem vinha muito comer aqui na pizzaria do meu pai era o Jordan, quando ele tava estudando aqui. Porque era um lugar mais reservado, ele mesmo sendo estudante, ele era, tipo assim, muitos fãs, né, tipo, no campus, porque ele era uma sensação, então ele buscava uns lugares mais tranquilos. Era um lugar de escape pra ele, sabe, com a galera comer, trocar ideia. A galera do time, ele falou que a galera do time ia muito lá comer a pizza, que era uma pizza tradicional, porque o pai dele era italiano, e o pai dele já era meio que pizzaiolo desde lá da Itália, então tem essa parada, tá ligado? Tipo assim, a pizzaria do pai dele bombava. O bagulho raiz. Isso, a pizzaria do pai dele bombava no campus, tá ligado? E aí ele falou assim, então, aí no ano que ele foi draftado, um ano depois, quando ele se machucou, ele voltou pra cá, pro campus, pra treinar, que é isso que a gente tava falando. E ele trouxe esse quadro pro meu pai. Porra, muito foda. Moleque, a gente ficou maluco, mano. A gente, cara, qual é a pizza que ele comia? Qual a pizza que ele comia? Vamos pegar esse poder do Jordan. Será que eu tô sentado no mesmo lugar que ele? Mano, tipo assim... Cara, essa viagem foi surreal, mano. E eu amei a Carolina do Norte por isso, por exemplo. Quais as chances de você encontrar essa lanchonetezinha e por um acaso... Por exemplo, teve um jogo que a gente foi assistir do Bobcats. Na época era Bobcats, né? Hoje é Hornets. Charlotte, que também fica na Carolina do Norte. E depois desse jogo, a gente ia jogar no estádio. A gente jogou no estádio. Mano, a gente olhando lá de cima, querendo ver se a gente achava o Michael Jordan. Tá ligado? Pra ver se a gente achava ele. Eu acho que ele devia estar lá embaixo, mas assim... irmão, vai ser. E depois o fato de ter jogado na arena da NBA foi foda também. Nossa, puta experiência. A vivência. Porra. Bom, vamos lá. Voltando. Ele vai pros playoffs pela primeira vez e encontra o meu Boston Celtics. Que tava embaladaço com Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Dennis Johnson, Danny Ainge, Bill Walton. Time pesado. Era um time ainda pronto pra título. Eu acho que inclusive ganhou o título desse ano, 85-86. Então. Acho que ganhou. E aí o Jordan simplesmente fala assim, beleza, eu não vou ganhar, mas eu vou meter muito ponto na cabeça dos caras porque marcar minha presença, né? E fez o recorde dele de pontos, que não só dele, como da NBA. Recorde em playoffs. O recorde de pontos em um jogo nos playoffs ainda é do Jordan, que é 63 pontos.
E ele vai ser marcado por uns caras muito, muito fortes. Exatamente. E nada disso para... Como é que é? O Bird fala, era Deus disfarçado de Michael Jordan. Era Deus disfarçado de Michael Jordan. Porque o Jordan, ele era extremamente técnico, extremamente atlético, extremamente fearless, que é tipo sem medo. Ele não importa quem tá na frente dele. E o Jordan... E resistente também, né? Resistente. Porque batiam demais no cara. Resistente. E o Jordan, ele traz pra liga uma mentalidade que depois influencia uma geração de jogadores, onde o que mais se sobressaiu dessa geração é o teu ídolo Kobe Bryant. O Jordan que inicia essa mentalidade de assassino, de dar a bola na minha mão, Deixa que eu resolvo. Olhar pra você e falar, eu vou te destruir hoje se você tentar me marcar. Era bem isso. Essa mentalidade era uma mentalidade que, assim... foi ele que... Larry Bird era um cara que tinha, o Magic também, alguns jogadores tinham essa mentalidade, mas assim, ele amplificou essa mentalidade, porque você via os jogadores se sobressaindo em quadra, mas o Jordan, por ser extremamente plástico, por ser extremamente atlético, fazia coisas que ninguém nunca viu dentro de quadra, isso parecia uma coisa de superioridade muito grande acima dos outros jogadores, que não fossem as estrelas, né? Embora ele já estava naquele patamar das estrelas, parecia que dos outros ele estava muito distante, né? E aí vem a temporada 8-6, 8-7, quando o Jordan marcou 3.000 pontos e se tornou o primeiro jogador da NBA a ter 200 roubos e 100 tocos em uma temporada. Mas os Celtics venceram também de novo. Ele fica aí nesse limbo, aí, nessa corrida atrás de uma final de NBA por um tempo, porque ele se baseava ainda no que o Magic e o Bird tinham conquistado. Né? Isso. Era a referência dele na época. Mas aí eles encontravam sempre com quem ali, no meio do caminho? Os Bad Boys Pistons. Ou o próprio Celtics. Ou Boston, assim, tinha uma galera que brecava o cara de chegar aí no próximo nível. Mano, aquela década foi nossa. Lakers e Celtics. Tipo assim, desde o início. Foi dominada pelas duas franquias. Acho que, e é exatamente por isso que a gente até conversou, outro dia a gente estava conversando, da importância que o Bird e o Magic têm pro basquete e pra NBA, né? Claro, eles reviveram, né? Revitalizaram a liga num momento que, assim, tava bem crítico. Exatamente. Mas a gente vê o Jordan chegando, que ele vira esse grande produto que transformou a liga, né, no que é hoje. Mas isso aí foi mais pra frente, pós as Olimpíadas de 92 lá em Barcelona. A gente vai chegar lá. É isso aí, vamos lá. Bom, chegando na temporada 8-7, 8-8, o Jordan ele recebeu o primeiro MVP dele. O time tava voando, ele tava com média de 8-7, 8-8. Foram 37 pontos por jogo, 5 rebotes, 4 assistências, praticamente 3 roubos de bola e 1 toco e meio por jogo. É muito. O cara fazendo de tudo, cara, dos dois lados. 37 pontos, rapaziada, em uma época onde ele tentava 0.1 bolas de 3 por jogo. 0.8, desculpa. O basquete era outra coisa naquela época. 37. Longe de ser o que é hoje pontos por jogo. 37, rapaziada. E assim, a gente não tá falando de um pivô grande pra caramba. A gente tá falando de um cara que tem o tamanho do Ian, provavelmente. E que assim, beleza, é grande, mas pra NBA é médio, vamos dizer assim. Cara, é surreal a dominância que o Jordan tinha. E além de ter sido MVP, o Jordan foi também o defensor do ano. Defensive Player of the Que é Year. uma coisa que as pessoas esquecem. A dominância dele, ele não era um cara que era dominante só ofensivamente. Ele era dominante nos dois lados da quadra. O Jordan, ele não só te dava um jogo no ataque e ganhava o jogo pra você e metia a bola no final pra ganhar, como ele era o cara que anulava o melhor jogador. Ele era um cão na defesa. Ele chegava, vou marcar aquele cara ali e ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não. E era extremamente técnico na defesa, o atleticismo dele ajudava muito, né? Não, e tu vê que isso, até hoje, né? Só ele, o Hakim e o Kawhi tem esse feito de ter conquistado o MVP e o... Kawhi foi MVP? MVP, viajei. Tô falando de ser campeão, Finals MVP e Defensive Player of the Year. São os únicos 3 aí que tem esses prêmios aí. Que é muita coisa, em um ano. Sim, sim. Vamos lá, vamos para a quarta temporada dele, 8-8, 8-9. Ele liderou de novo a liga em pontos, que ele já foi. Quantas vezes ele foi cestinha?
Jordan foi... Scoring champion 10 vezes. 10 vezes cestinha. Então, de 15 anos que ele ficou na liga, foram 10. Exatamente. Cestinha, surreal, Alex. E aí em 88, 89 ele foi cestinha de novo. E dessa vez os Bulls avançaram para as finais da Conferência Leste. Mas a final foi dos Pistons, né? Inclusive foi o time campeão, se eu não me engano, né? Contra o Pistons de Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Joe Dumars, Dennis Rodman. E aí vem uma grande rivalidade do Jordan, né? Daquela geração do Chicago, com essa equipe do Pistons, que a gente viu no documentário, né? Que a gente vai falar um pouco depois sobre o Dream Team. O Isaiah era talvez o melhor armador da liga depois do Magic. Disparado. Muita gente fala isso. Tem gente que acha que ele foi o melhor armador da história. Que exagero, hein? Aí, eu já discordo. Cara, pra mim o Isaiah ele tem que estar em top 5 da história. De armadores? Não, tudo bem. Top 5, não passa de 10. 10 já é exagero, né? Ele tem que estar em top 5 da história. E aquele time de Detroit era um time que era conhecido por fazer de tudo para ganhar. Descer na porrada, sangue. Exatamente. Jordan Rules, não é? Jordan Rules? Exatamente. Cara, simplesmente não vamos deixar o cara subir. Ele subiu, desce o braço. É cotovelo, trombada, era tudo possível para fazer o cara... Enfim, não só isso, o time também era extremamente talentoso e acabou sendo campeão 2 vezes seguidas. Jordan, até quando perdeu, por mais que tinha aquela mentalidade extremamente competitiva, foi até a equipe, parabenizou e tudo mais. O que eles não fizeram, né, no ano seguinte, mas... No ano seguinte, de 89 e 90? Não, sim. Já 90. Então, quando chega a década de 90, é aí que o Jordan é conhecido por simplesmente falar, rapaziada, acabou. Chegou o meu momento. Inclusive, em 1990, ou 89 e 90, entre 89 e 90, entra um rapaz que vai fazer toda a diferença para a vida do Jordan, que foi draftado, que é um cara que teve uma história diferente de universitária do Jordan, né? Ele foi para uma faculdade bem pequena, acho que não era nem D1, e acabou sendo draftado, que é o Scottie Pippen. Não se fala de Jordan sem falar de Pippen. Não se fala de Pippen sem falar de Jordan. Igual dos dois lados. Pippen com certeza, mas não fala do Jordan sem falar de Pippen. Ele mesmo fala isso, o próprio MJ. O Pippen, sem dúvida alguma, era a peça que faltava pro Jordan falar, agora não tem mais jeito para vocês. Porque a gente sabe que o basquete é um esporte coletivo. Claro. Então, por mais que você tenha um jogador que faça um grande impacto, se você não tiver ajuda, você não tem título. Claro, não adianta tu ter uma média de 37 pontos numa temporada. Exatamente. Cara, o teu gás não tem muito... Vai acabar alguma hora. Vai acabar. E você poder dividir essa responsabilidade com alguém como o Pippen, pô, perfeito. E tendo o Phil Jackson também ali, né? A gente pode esquecer que os Bulls fizeram essa mudança da comissão técnica. Pô, Phil Jackson é, até hoje, o maior técnico da história. Exatamente. Então, assim, tudo encaixado, tudo perfeito, não deu outra. Começou, né? Da liga. Começou da liga e chega aí na final, primeira final contra o meu Lakers em 90 e 91. Vence o Pistons na final de conferência e chega na final contra o Lakers. Aí o meu Lakers ganha o jogo 1, né? Já cria aquela expectativa, de repente, né? 4-1, varria. Que inclusive tem aquela bola do Jordan maravilhosa que ele pega no garrafão, finge que vai enterrar, quando ele olha pra cesta ele fala, tá muito fácil. Vira pra mão esquerda e, enfim, o resto é história. Sim. Mano, e assim, o que você falou a gente não pode falar de Jordan sem falar de Pippen é muito verdade. Porque muita gente esquece que o Pippen, ele era um cara que ele era diferenciado pra época por ter um tamanho foda pra posição. Ele era 6'9", se eu não me engano, tipo 2'5", 2'3". Tinha um bom drible pra época, naquela posição que não tinha... O cara que era 6'9" naquela época, ele jogava dentro do garrafão. Sim. Não era tão comum você ter um ala, alguém que seja que era tão grande. Tinha uma puta visão de jogo e era o cara que era talvez um dos maiores defensores da história da NBA. O Pippen, ele se especializou em defender todo e qualquer tipo de jogador, todo e qualquer tipo de posição. Então ele era o parceiro em crime, né? Partners in crime. É o Robin do Batman. É o Robin do Batman, cara, exatamente. Então, enquanto o Jordan tá fazendo, né, toda a pontuação, todo
Highlight não, né? Highlight tinha por parte dos dois. Mas pô, aquela dunk do Pippen em cima do Ewing, nossa, ainda anda por cima. Não, e o Scottie Pippen, tipo assim, não tô... Tipo, entendo o que eu vou falar, rapaziada. A evolução do Scottie Pippen chegou no LeBron. Que é um cara que era ala e do nada ele se torna um facilitador também. Porque o Pippen ele também era um facilitador para a equipe. Às vezes ele levava a bola, por mais que tinham armadores ali, B.J. Armstrong, John Paxson, mais tarde o Steve Kerr. Mas ele era um facilitador. Né? Claro. Ele era um cara que tirava o peso das costas do Jordan. E não foi diferente. Os Bulls ganharam 90-91 contra o Lakers. Depois o Jordan, pela segunda vez, ganhou o seu prêmio de MVP. Em 90-91 também. Depois, em 91-92, veio o bicampeonato. Back-to-back em cima do Portland, que é aquela final em que ele mete aquelas bolas de 3 que o nego não sei por que o nego não marca ele. Aqui, e ele só sai assim, ó, tipo, gente, eu não tenho culpa. O que eu faço? 6 bolas de 3 no first half. Eu não tenho culpa, rapaziadinha, eu não tenho Mas culpa. é porque ele queria mostrar, né? Porque botavam o Drexler. O Drexler também acho que era o segundo maior SG da época. Né? Dali junto com ele. Então, assim... O cara tá aqui dividindo o final comigo. O que eu vou fazer? Eu vou caçar. Vou caçar o cara. Não vou... não tem como. Meter muita bola na cabeça, não deu outra. Exatamente. Back-to-back. E ele ganhou o prêmio de MVP de novo, né? Em 91-92. Tanto da temporada regular quanto das finais. Ele foi MVP das finais também. E aí veio o terceiro título consecutivo em 92-93. E foi uma coisa que pra ele foi um marco, porque é uma coisa que o Magic e o Bird nunca tinham feito. Nenhum dos três fez o three-peat. Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a ganhar 3 prêmios consecutivos de MVP das finais também. E conta também outro cara que é Hall da Fama, que foi o Charles Barkley, que na época já estava no Phoenix Suns. Exatamente. E é engraçado, porque é uma bola, a gente estava falando como o Jordan, né, ele era decisivo, a bola ia na mão dele, só que quem decidiu foi o John Paxson. Numa bola que ele... não passe pra ele. Então acho que tu via como o cara também tinha a confiança. Ele tinha noção. E aí, depois de Jordan perceber que tava fácil demais... A gente passou direto, né? 9-2, Olimpíadas. Parou. Vamos falar das Olimpíadas. Desculpa, rapaziada, vamos parar pra falar das Olimpíadas. Um marco. Vamos lá. Em 92 ia ter Olimpíada, né? E... Então, a primeira vez... Ia ser em Barcelona. E aí, não sei se é a FIBA. Não, a Olimpíada não é a FIBA, não. É o Comitê Olímpico. Enfim. Autorizou. Eles autorizaram que jogadores profissionais, não mais amadores apenas, né, pelo menos dos Estados Unidos, pudessem competir nas Olimpíadas. Aí a rapaziada falou assim, é? Então agora pode? E aí, rapaziada, a seleção americana, em 1992, foi composta por essa rapaziadinha aqui, ó. Olha aí, ó. Michael Jordan, Magic Johnson, Bird, Larry Bird, John Stockton, Charles Barkley, Karl Malone, David Robinson, Isaiah, Isaiah, vamos chegar lá, Isaiah. Scottie Pippen, Clyde Drexler, Chris Mullin, Ewing, Patrick Ewing. E eu tinha um querido que era universitário, que nem teve muito tempo. Christian Laettner. Não teve muita minutagem, tava ali de... Né? E aí tem aí uma das maiores polêmicas ali, de que dizem que, na verdade, foi o Jordan que pediu ou fez pressão para que a seleção americana não chamasse o Isaiah Thomas. É uma bobeira, eu acho que era... Cara, o Isaiah tinha problema com muita gente, não era só com o Jordan. Sim. Então, acho que você pensar no coletivo, você pensar, o que esse cara vai estar fazendo aqui, enquanto todo mundo se dá bem, ele... Sem dúvida o Isaiah tinha bola pra estar aí fácil. Ele poderia ter entrado pro time, mas foi uma escolha aí... Deu tudo certo no final do dia. Foi polêmico, né? Mas foi uma escolha... Não, no final do dia deu tudo certo, medalha olímpica, e foi o momento amassando aí que... todos os times. Foi o momento que o basquete, acho que chegou pro mundo, né? Quando o Dream Team desembarca em Barcelona,
é uma coisa surreal, porque você nunca tinha visto tantas estrelas, tantas lendas jogando juntas no mesmo time. Uma quadra, mesma quadra. Sério, né? Não vamos contar All-Star, vamos falar jogando sério, jogando pra ganhar. Porque os caras eram brincadeira quase, 50 pontos de diferença vamos lá, em cada jogo. O primeiro jogo, os Estados Unidos jogou contra Angola, ganhou de 116-48. O time da Angola entrou com câmera de fotografar pra poder... Os caras pediam autógrafo, pediam pra tirar foto com os caras no meio do... Depois contra a Croácia. Croácia do Petrovic. Petrovic metendo até 19 pontos. E também acho que do Toni Kukoc. Croácia, exatamente. Então, os Estados Unidos meteu 103-70. Pra mim levou muito ponto até a Croácia, até mandou bem. Eles pegaram a Croácia também na final. Depois a Alemanha 111-68. Jogaram contra o nosso querido Brasil. O Brasil meteu 83 pontos nele. Foi 127-83, com o Oscar metendo 24 pontos. Dá-lhe Oscar, hein, rapaziada. Inclusive, foi aniversário dele ontem. Assiste o especial do Oscar, que tá brabo. Nosso grande irmão Santa. Entendeu? Depois eles foram amassando todo mundo. Chegaram na Croácia. O time que mais pontuou contra o Dream Team foi a Croácia, com 85. Mas depois foi o Brasil, com 83. Aí, tamo aí. Dá-lhe, tava ali, pô. Dá-lhe, Brasil, é isso aí. Que tem BR. E aí, enfim, isso foi um grande marco, né? Depois você tem outros times fodas, né, dos Estados Unidos que disputaram a Olimpíada, mas o primeiro time que deu esse passo inicial é o Michael Jordan, nosso querido GOAT, estava lá. Tem quem fale que a seleção de 2012 era melhor, a de 2008. Não tem nenhum time que tipo, se tem algum time com o Michael Jordan, esse time já é melhor. Foi mal, né? Cara, foi mal, já é melhor. Sincero, eu concordo. Já é. Vambora, vamos passar pra 93, 94. Mas vamos lá, 93, 94 e aquilo. Que ele ficou puto, ele olhou e falou assim, cara, tá muito fácil. Cara, tá muito fácil, tinha os lances também dele que ele tava jogando, né? Ele gostava de aposta. Ele jogava tipo maquininha, né? Isso era visto pela mídia como algo muito ruim, mas ainda mais porque você é a principal estrela de uma liga, né? Que pra mim é besteira, eu acho que não tem caralho nenhum a ver. Se você quer jogar e se você quer ir lá em cassino e tudo mais, qual é o problema? Mas Pérez, assim, é uma grande figura, o cara tá envolvido com um jogo de aposta que... Pra muita gente não é maneiro, entendeu? Então ele meio que assim, ele já queria sair antes. Ele falou, só preciso fazer o que o Magic e o Brandon fizeram, que é o three-peat. Ele fez o three-peat, não deu outra. Tem o lance do pai dele também, que acabou falecendo, né? O que foi muito pesado pra ele, porque ele era muito ligado ao pai, né? Era o melhor amigo dele, era com quem ele compartilhava, né, todos os assuntos pessoais. Então ele faz a sua primeira aposentadoria e decide correr atrás do outro sonho, que era o sonho do pai dele também, que era jogar beisebol. E ele vai pro Chicago White Sox. E ele... Com a 45 aqui, né? Nova fase, novo ciclo. Nada melhor que começar com um novo número. Exatamente. Não foi tão absurdo, bem. Mas aos poucos ele ia tendo alguns bons jogos. O que mostra que o cara, se quisesse botar a cabeça naquilo e melhorar... Não, ele teria chegado longe. Se não tivesse tido, teve uma espécie de lockdown, né, na liga, ele teria chegado longe. Né? Do jeito que o cara pensava, a dedicação dele. E aí no dia 18 de março de 95, ele escreve uma cartinha com duas palavras. Não precisa de muito. I'm back. Tô de volta, rapaziada, pra acabar com a vida de vocês. E aí o nosso querido Jordan, em 95, 96, ganha. Em 96, 97, ganha. E em 97, 98... ganha, né? Em 95, 96 foi contra Foi o Seattle Supersonics, do Gary Payton, Sean Kemp, Detlef Schrempf, alemão. Cara, enfim, timaço, né, de Seattle, e era uma franquia maneira, né? Pô, eu adoro o Seattle. Mano, Seattle Supersonics que se tornou o Oklahoma City Thunder. O Seattle precisa voltar pra NBA, papo reto, nesse processo de expansão. Exato. Os caras têm uma fanbase muito grande. A gente tem o Seattle Storm da WNBA, que tá sempre ali disputando por título, o Seattle Seahawks na NFL. Tem muito jogador da NBA que é de Seattle, Jamal Crawford, Isaiah Thomas, Damian Lillard, Nate Robinson, muitos caras. É uma cidade que respira basquete. E a gente vê, assim, voltando para a final de 96, que foi do mesmo ano do Bulls, de 72 vitórias, 10 derrotas. Exatamente, que só foi batido pelo Golden State de 73-9, né, com Curry,
Clay, Durant já tava lá? Não, Durant não tava. Então só Curry, Clay... Clay né? foi o ano que o LeBron... Ganhou, fez o 3. Então não adianta de nada, né? Você tem a melhor campanha, mas você não tem título. Eu penso assim. Não, mas é maneiro mesmo assim. Pô, mas e aí, adiantou de quê? Não adiantou de nada, mas entrou pra história. Ok. Ué, 100 pontos. Você não ganhou o título quando fez 100 pontos, mas não é maneiro? Aí a gente vê... A série contra o Seattle foram 3 vitórias do Bulls. Estava todo mundo preparado pra varrida, pro sweep. Mas o Seattle meio que dá essa volta, ganha 2 jogos, mas aí, né, chega disso. Vamos fechar 4-2 no Dia dos Pais, que foi extremamente emocionante pro Jordan, porque, né, a ausência do pai dele, tanto que ele vai pro vestiário e tem aquelas fotos, ele desaba com a bola, assim, até arrepia, né? Tu pensa o que passava pela cabeça dele. E ele queria estar ali abraçando o pai, né? Você vê as primeiras fotos dele com o Larry O'Brien, quem estava sempre do lado dele? Era o pai dele. Nos primeiros títulos, né? E, bem, acaba seguindo aí pro mais uma temporada. Em 96, 97 a final é contra o Jazz, né? E foram 2 finais contra o Jazz, né? E aí eles ganham... Acho que Chicago ganha em casa, né? Essa contra o Jazz. O Jazz que tinha John Stockton, que é também um top 5 armador de todos os tempos. Karl Malone, que é um dos maiores alas pivôs de todos os tempos. Tu vê o Stockton, que ele é o líder de assistência da NBA. E acho que pra sempre vai ser. Eu não vejo assim, ninguém... Ele tem tipo 15 mil e poucas assistências, 16 mil assistências e o segundo tem tipo 8 mil. Então assim, ninguém chega assim tão perto. Karl Malone, que é o segundo maior cestinha ainda, né? LeBron vai passar, outras pessoas eventualmente... Mais bizarro, de qualquer forma. 35 mil pontos. E são 2 caras aí que não tem título, muito por conta do... Um dos melhores duos de todos os tempos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tu vê essa final de 96-97. Nossa, 97. Que também teve o flu game, da intoxicação alimentar. Que é um episódio engraçado, não, né? Mas vamos dizer assim... É curioso. Eu acho que... Tipo assim, vamos lá. Naquela época, o mundo era menos politicamente correto. Eu até achava mais legal. Então, assim, o Jordan, ele tá lá em Utah, e aí ele fala assim, cara, eu sou o maior jogador de todos os tempos. Tipo assim, eu sou um dos caras mais famosos do mundo. Tô aqui em Utah. Tipo, se eu ganhar, essa cidade vai me odiar. Acho que eu vou pedir uma pizza. E no telefone falar quem eu sou. Pô, eu acho que foi vendida essa parada. Tu sabe que ele mentiu em certos pontos no documentário, né? Ele inventava algumas... Não, no documentário ele mentiu? Como assim? Eu vi que ele inventava algumas situações na cabeça dele pra poder meio que transformar aquilo numa motivação pro jogo. Mas não só na cabeça, às vezes... Mas assim, teve uma galera que jogou com ele, conhecia ele, que falou, não foi bem assim não. Tu deu uma aumentada aí, mesmo? né? No que? Vai, conta aí. Nesse caso da pizza, eu não acho que ele chegou e falou, meu nome é Michael Jordan, me traz uma pizza aí que eu... Óbvio que eu vou gastar a pizza dele. Mas você acha que foi o quê? Então, você acha que ele o flu game? Porque ele tava fudido. Ele tava, mas não necessariamente foi... Foi da pizza. Ou foi dessa dele ligar, falar o nome dele, cara. Não, é bizarro isso. No meio da final. É bizarro Como é que você vai fazer isso? Você ligou? Tipo, é óbvio que você vai se fuder, né? Aí não deu outra. Quer dizer, óbvio não é, mas assim, tem grandes chances de você se fuder. Mas é aquilo, não deu outra, ficou ferrado e 38 pontos. 38 pontos. Foda-se, tá ligado? Olha, bizarro. É isso. Mano, o Michael Jordan, rapaziada, o cara é muito dominante, cara. E aí no ano seguinte, que é pra galera que depois desse episódio, que eu acho muito difícil, mas se você ainda não assistiu, meu Deus, vá assistir a série Last Dance. Ela conta a história dessa temporada, embora faça vários flashbacks pra contar a história do Michael Jordan, mas a história é sobre essa que seria a última dança, Last Dance, ou a última temporada daquele grupo ali do Chicago. Scottie Pippen, Michael Jordan, o Dennis Rodman, que saiu de Detroit e foi para Chicago em 95 e se tornou um dos maiores reboteiros de todos os tempos, um dos maiores jogadores, cumpridor de função da história, defendia, era um cara mais baixo para a posição. Era um cara tipo Varejinha, se você parar pra pensar que veio aqui, né? Sim. Tipo brigador. E aquilo, 0 pontos, 20 rebotes.
era nesse nível, mas ao mesmo tempo super polêmico. Não, de vez em quando tinha treino, do nada o cara tava em Las Vegas, aí chegava, tipo, pintado, com a unha pintada e, ele é muito doido. E peruca, e era muito louco, autêntico, eu gosto, personalidade forte. Steve Kerr, que era um armador que vinha do... Acho que ele vinha do banco nessa época? Vinha, porque tinha o Ron Harper, né? Ron Harper. Que era um grande chutador. Ron Harper, que teve uma carreira foda no Cleveland e chegou como veterano, mas ao mesmo tempo bem grande, né, pra jogou posição. No Lakers também, jogou no Lakers também, né? O Luke Longley, que era um australiano lá, pivô, que tava lá no Chicago, que assim, só tinha tamanho. Kukoc. O Kukoc, que foi pro Chicago, sendo, depois desse jogo aí do Dream Team, que ele jogou bem contra a equipe de Chicago, jogando na Croácia, e era muito jovem. E ele chegou como sendo o melhor jogador da Europa na época. Então o Chicago também tinha o melhor jogador europeu da época. Ele foi melhor sexto homem. Em uma das temporadas ele ganhou ele era muito bom. E, enfim, fora isso, todo o elenco. O que determinou essa quebra dessa fase dos Bulls foi o Jerry Krause, que era o GM dos Bulls, falando que o Phil Jackson não vai ser mais o técnico. Exato. E os jogadores falaram, não jogamos para mais ninguém senão o Phil Jackson. Então ficou assim, a temporada inteira nessa novela, e não deu outra, acabaram se desfazendo, mas fechando aí uma temporada com... uma história surreal. Não, é bizarro, é o último lance, é o último arremesso, né? Exatamente, o lance do Jordan para ganhar o jogo, aquilo ali não era jogo 7 porque o Jordan nunca jogou no jogo 7 de finais, às vezes é jogo 6. Jogo 6, ou jogo 5, sei lá. Jogo 6. O Jordan ele rouba a bola do Karl Malone quando o Karl Malone tá no post e o Karl Malone ele nem viu chegar, só tomou um tapão. E aí ele vem batendo a bola com muita calma, olha o relógio, quem tá marcando ele é o... eu esqueci que era um cara que era, tipo... Ele era meio que conhecido por falar merda e falou alguma merda do Jordan. Cara, eu sei que o Jordan corta pro meio, faz um drag pra trás, o cara sai rolando, todo mundo fala que ele deu uma empurradinha de leve nas costas. Pra mim é contato normal, irmão. Irmão, se o juiz não marcou, foda-se, tá ligado? Sobrou uma mão. Meu papel é jogar, o teu papel é apitar. Se você não apitou, quem não comprou o papel foi você. Eu não posso fazer nada. Sim. E aí o Jordan sobe lindamente ali. Ele para, aí ele sobe com aquele remesso perfeito. Sobe só um braço. Deixa a mão assim, rapaziada. Aí ele olha e fala assim, completei meu ciclo. E aí abaixa a mão assim. Engraçado, nessa foto, na mesma foto que o braço dele tá subindo, tem um torcedor do Bulls, no meio da galera da torcida do Jazz, e o moleque já tá assim, 6. E não deu outra. E aí, 6 rings, né? Jordan 6 vezes campeão, nunca jogando numa final de NBA, jogo 7, nunca perdeu uma final de NBA, é invicto. 6 prêmios de MVP das finais. 6 MVP das finais. O jogador mais dominante da história da liga, sem dúvida alguma. E aí depois influenciou uma geração, né? O Kobe ele entra na NBA em 96. Eles chegaram a jogar juntos no All-Star. E o Jordan ele pega o Kobe e bota debaixo do braço. E o Kobe já era fascinado pelo Jordan e copiava o jogo do Jordan e conseguiu trazer essa mentalidade dele e transformar no Mamba Mentality, né? E não isso, mas outros jogadores daquela época, no início ali dos anos 2000, você pega Kobe Bryant, Allen Iverson, que inclusive teve aí a oportunidade de dar um cross maravilhoso no ídolo dele, que era o Jordan. Surreal. O Tracy McGrady, Kevin Garnett, Vince Carter. Eu tô falando só de mentalidade, né? Mas nessa geração que vem depois, você tem o Tim Duncan também, Jason Kidd, Dirk Nowitzki, enfim. Steve Nash, só uma galera, só roda a fama. E aí ele se aposenta, né? Mais uma vez, mas passa 3 temporadas e ele fala, acho que dá pra bater uma bolinha ainda. E aí, rapaziada, eu não gosto muito desses anos dele no Washington. Não porque ele não jogou bem, ele joga, inclusive, bem. Só que eu acho ele volta com 38 anos, em 2001, 2002. Isso. Joga 60 jogos, na primeira temporada dele foram 22,9 pontos, mas pro cara de 38 anos... 23 pontos por jogo, né? Na posição dele é bastante. Nossa. E na última aí, ele com 39 anos, em 2002, 2003, com média de 20 cravado. Também, assim, pra mim a passagem dele no Washington foi meio... Nada a ver, né? Mas quis... Assim, quis passar lá, jogou bem, né? Não chegou a ir muito longe, mas...
De qualquer forma, é bom a gente falar aqui, né? Senão o torcedor do Washington fica, mas o Jordan também jogou no Wizards. Porra, tá bom. Tá bom. É bom lembrar, faz bem. E aí jogou 2 temporadas e tal. E aí depois com 39 falou, não, tá bom. Agora eu... Já adeus quadra, vamos, né? Partir pra essa empreitada de ser empreendedor, de ser... puta empresário. Empresário, né? O que o Jordan tem bom de atleta, ele tem ruim de... Tu acha? Eu não sei porque eu não acompanho essa parte dele. Vamos lá, você que é o... Mas o Charlotte foi pra onde nesses últimos que é investidorzão. O Charlotte foi pra onde nesses últimos anos? Mas o Charlotte é um time ruim. Ué, isso depende de quem? Só dos jogadores? Acho que não. Não, tem mas essa galera não é só do dono também. Não, mas se ele é o presidente, acho que... Mano, olha só, às vezes, tipo, o nego não quer jogar em Charlotte, mano. Por quê? Porque tem um cara lá? Não, mano, porque, tipo assim, a cidade é maneira, é grande, mas não é... A cidade respira basquete. A gente tá bom, mas tu acha que o cara, tipo assim, quando ele sai da quadra, que ele sai do treino, que ele sai do jogo, ele quer ver mais basquete? Não, mano, o cara quando tá em LA, que ele sai do jogo, ele tem restaurante pra caralho, ele tem boate em Nova York, mas Charlotte Miami. não é o pior lugar de todos. Eu consigo pensar em outras franquias que eu falo, caralho, vai ser um porre morar Oklahoma. Minnesota. Detroit, gelo, só tem gelo. Detroit, Milwaukee, Minnesota. Eu acho, assim, você já foi a Charlotte, eu não conheço. Não, Charlotte é maneiro. É maneiro. É maneiro pra caralho. Aí cara, não sei. Desde a época dos Bobcats, não mandava bem, pegou, sei lá, 1 ou 2 playoffs nesse tempo. Mas, cara, não sei. Pega, então, tipo assim, sei lá. Eu acho que... No leste ainda. Uma coisa é ser dono. Eu acho que se ele fosse GM, a história seria outra. Pô, mas tu acha que ele não tem um dedinho ali na hora de... Tem 6. Tu acha que não mostraram pra ele assim? Tem 6. Ele chegou assim, mostrou o vídeo do Lamelo lá e falou, o que tu acha desse moleque aqui pra franquia? Óbvio que passa por ele, sem dúvida. Não, com certeza. Eu tô esperando aí Pô, e o Curry é de North Carolina, ele podia ter feito força pra poder... Eu não sei onde tava o Charlotte naquela época. No draft de 2009, mas... Podia ter feito uma força pra pegar ele, né? Pegou uns piques nada a ver, né? Michael Kidd Gilchrist. Nossa senhora, aquele arremesso do cara. Uns caras nada a ver. Mas assim, de qualquer forma, acho que a última vez que a gente viu o Jordan assim mesmo foi no falecimento do Kobe, quando ele foi lá fazer o speech dele, né? Fazer o discurso. Uhum. E assim, fazia muito tempo que a galera não viu o Jordan. Porque ele não é um cara que costuma sair, fazer evento, ir pro All-Star Game, ele não é. Eu nem sei se ele pode fazer isso, porque ele é dono de franquia. Então tem algumas coisas que ele não pode fazer diferente dos outros jogadores. Uhum. Porque aí ele tá representando um time, entendeu? Sim. Acho que pra ele tá ótimo também. Porque ele nunca foi esse cara. Ele sempre recebeu toda a atenção do mundo. Sim. E a gente falou sobre isso, né? Tipo, no episódio que a gente falou sobre Jordan e LeBron, quem é o mais influente, assiste lá. Que a gente falou que, assim, o Jordan ele não ligava muito porque as pessoas iam pensar da imagem dele. Então ele falava o que queria, fazia o que queria, ou deixava de fazer. E eu acho isso maneiro também. Ele nunca fez muita questão de ser o role model. Não, pra ele era um porre. Lembra aquelas cenas dele no quarto do hotel? Falando, cara, esse aqui é o único lugar de paz que eu tenho. A partir do momento que eu saio daquela porta, chove gente aqui no porra. Exato. E até por mais que ele não gostasse, você via no Last Dance que ele tava bem. Ele saía dos jogos, ele tava sempre ali assinando camisa, tirando foto com criança, tudo mais. Mas que tivesse foda, né, cara? Cansativo pra caralho. Acho que ele chega aí depois do Washington com 40 anos e... É isso aí. Deu pra mim, né? Outra empreitada. Mas como atleta, o legado aí tá intacto. É surreal. Eu acho que redondo demais. O Jordan, ele nunca vai deixar de ser o GOAT. Assim como eu falo pra rapaziada, a gente fala... Eu curto futebol também, a gente fala assim... Eu não vi, tá? Eu não vi o Pelé jogar. Mas, tipo assim, na minha cabeça... Cara, eu não consigo tirar o cara lá de cima. É surreal. Quando você pensa em futebol, quem é a cara do futebol? Pra mim é o Pelé. Eu não vi ele jogar, mas eu sei que ele é a cara do futebol. E pro Jordan é a mesma coisa. Quando eu penso em basquete, é Michael Jordan. O cara, quando ele não conhece o esporte, ele não assiste. Mas quando você fala, conhece algum jogador de basquete? Michael Jordan. Cara, isso é surreal, mano. Isso é surreal. Isso é surreal. Esporte, Então, assim... E é aquilo que a gente falou, né? Ele tem uma influência global. A gente estava falando dos tênis, da marca Jordan, de tudo que ela representa.
a participação dele no Space Jam, que foi um filme que, assim, marcou demais a minha infância. Eu assistia no repeat várias vezes em casa. É o melhor, se não... É um dos melhores, se não o melhor. Com certeza. É ele ou o Coach Carter. Coach Carter é maravilhoso, eu sou apaixonado. E, assim, eu acho que como de história séria de basquete, acho que com certeza. Mas é porque, assim, o Michael Jordan atuou, né? Ele tava dentro do filme ali. Então eu acho que isso é muito surreal. Space Jam marcou muito. Isso aí foi logo depois da temporada que ele volta do beisebol. E o cara gravando, ao mesmo tempo treinando. Ele treinava no set, né? Tinha um... Não, e aí no set, onde ele gravava, eles montaram tipo um ginásio com academia e o tipo rachão era tipo ele, Red Miller, Pat tipo assim, mano, rapaziada que colava com ele falou, eu preciso treinar, rapaziada, pra voltar. Aí ele simplesmente liga pros melhores da liga pra fazer uma pelada toda semana. A pelada do Warner Bros. Só tem que colar. Exatamente. Tipo assim, a rotina do cara era tipo começar a gravar às 7 da manhã pra começar a bater bola às 7 da noite pra sair de lá às 10. Bizarro, né? O cara parecia um vampiro. Sei lá, Red Miller falava isso. Parecia um vampiro. O Michael Jordan é surreal. O legado que ele deixou cara, é intocável. Eu acho que, embora existam pessoas que falem sobre isso e aquilo, eu acho que não existe a possibilidade de alguém... Cara, eu real, tipo, eu posso calar minha boca, mas pode acontecer calar minha boca, mas eu não consigo ver alguém hoje... Fala, quem é esse alguém? Não passa, ninguém Quem é esse alguém? Tipo, o LeBron nunca vai ser melhor que o Jordan, mano. nunca vai ser melhor que o Jordan. Foi mal, rapaziada, tipo... Não, perder 6 finais Não dá. Você não consegue fazer... Pô, você acaba o jogo com 8 pontos contra o Dallas, mano. Tipo, olha pra você. Famosa cabaçada. Pô, cabaçou demais, cara. Peidou. Não tô desmerecendo o cara, mas o Jordan é o Jordan. Se você quer ser comparado, você tem que ser comparado assim. Entendeu? E no fim das contas, são 58 anos de idade. Vida longa ao Gold. Vida longa ao Gold. É esse cara aí. Semana que vem ele tá aqui no Basquete Talks. Mentira, não tá não. Mas a gente tá aqui pra fazer a nossa parte. Pra mim, ele é o meu maior ídolo, assim, no basquete. Na verdade, eu sempre falo que o meu maior ídolo é meu pai, né? Porque eu comecei a jogar por causa dele e tudo mais. Mas, assim, o cara que E meu pai é torcedor do Chicago. E meu pai viu o Jordan e ele só torce pro Chicago porque ele viu o Jordan fazer tudo o que fazia. Coitado do teu pai hoje em dia. Com certeza. Mas meu pai vive de museu. E ele tá feliz de viver de passado. Aí, Sidney, porra. Ele tá suave. Meu pai tá suave. Quando você tem o maior jogador de todos os tempos na história do teu time, tu foda-se também. Tá bom, vivendo de história. Só tá, mas... seu time não sei o que... Tá, mas você já teve o Michael Jordan? Só ele e o Wizards. Pode falar isso. Rapaziada, é isso. Esse foi o nosso especial aí do Michael Jordan, no aniversário desse monstro do GOAT de verdade. A gente bateu um papo sobre os anos dele na liga, sobre tudo que rolou, enfim, como ele impactou as nossas vidas e como esse cara é brabíssimo. Então, faz um favorzinho pra gente. Dá aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve nos cortes do Basquete Talks, que vão sair uns cortes dessa conversa e vão pra lá com certeza. Os highlights dessa conversa vão estar lá, então não deixe de assistir. Também não deixe de assistir os outros vídeos, as entrevistas que a gente tem posto com os caras bravos daqui do Brasil, jogadores fodas pra caramba e pessoas que fazem com que o basquete aconteça aqui no Rio e, enfim, mais pra frente no Brasil no geral. Assiste o especial do Oscar, a nossa lenda, né, que a gente tem muito orgulho, que foi o aniversário do cara ontem. Então vai lá assistir, dá uma olhada na história dele. A gente fez a mesma coisa, fez um especial pra ele, a mesma coisa pro Jordan, né? E fala isso, assiste os outros vídeos. Não esquece de seguir esse cara aqui nas redes sociais e @IanBaransky, @CKRamalho1, @Lohan.Kramer, o famoso e queridíssimo editor aqui do Basquete Talks. E é claro, @Basquete Talks no Instagram. E fora no o Spotify também, Basquete Talks pra você lá ouvir quando você tá na academia, quando você tá no carro, quando você trabalho, voltando do trabalho. Ou às vezes você tá ouvindo aquela aula ali online, mas na verdade fala pra mãe, tô ouvindo a aula, mas tá ouvindo a gente. Então, é isso, rapaziada. Um abraço pra vocês, vida longa ao rei e tchau, tchau. Até a próxima.